para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome santo do nosso Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero cumprimentar também os irmãos que estão em casa. Nós temos inúmeras famílias nos ouvindo, assistindo de casa. Que Deus abençoe-os também, em especial nossos irmãos que estão lá na fazenda Vacamocho, o Everson, a Ju, a avó. Deus abençoe vocês. Fala avó, mas nossa irmã Sebastiana, viu? Deus abençoe. E todos vocês que estão na live também, que essa mesma unção de graça aqui alcance aí o lar de vocês. Obrigado por tudo. Queridos, vocês estão bem? Felizes? Quem saiu da sua casa hoje para ouvir falar mais de Jesus? Não sei se vocês têm visto, mas notícias trágicas de Israel, né? E eu quero, nesse início de mensagem, pedir que você agora feche seus olhos. Nós vamos adorar. E enquanto nós adoramos, você vai direcionar o seu coração agora em oração por Israel. Para quem não sabe, o Salmo 122 nos aconselha a orar pela paz de Israel. E agora, nesse momento, eu gostaria que você, como filho de Deus, orasse por aquele povo. Não só por Israel. A gente vem falando muito de Israel, mas também por aqueles que estão envolvidos. O povo da Palestina que está envolvido no meio dessa guerra. Eu creio que nosso Deus é um Deus bom. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Vamos orar. Papai, nós não conseguimos entender algumas coisas, mas a Tua palavra nos dá orientações claras para nos posicionarmos. E nesse momento nós, como igreja, queremos orar pelos nossos irmãos judeus, israelitas, pelo povo de Jerusalém, pela Palestina, por aquela faixa de Gaza. Que o Senhor cuide daquele povo, que o Senhor devolva o equilíbrio, a paz, que de alguma forma o Senhor derrame sabedoria, Pai, para os líderes, e que a raiva não governe, nem a ira. Por favor, Senhor, nós queremos repreender Satanás e seus demônios. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes nas regiões celestiais, os dominadores deste mundo. Que o Senhor nos dê estratégia aos governantes das nações. Guarde o órfão, a viúva. Ampare-o, Senhor, nesse tempo de desolação, de tragédia. Console as famílias enlutadas, Senhor. Para a glória do Teu nome, que a esperança do Messias, a volta do Messias, seja o nosso refrigério, o nosso refúgio. Que para a glória do Teu nome, agora, o Senhor use dessa estratégia, que o Senhor use dessa situação como uma estratégia para revelar Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos. Como hoje nós vamos falar ainda sobre os israelitas, existe um véu que precisa ser retirado com a conversão a Cristo, e que o Senhor use dessa situação para ganhar ainda mais, crescer o reino ainda mais. Em nome de Jesus, use a boca dos Teus filhos agora para orarmos em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos que o Senhor está entrando com providências, em nome de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia, Números capítulo 13, verso de número 33. Números capítulo 13, verso 33. Glória a Deus pelos direcionamentos do Senhor para este tempo. Eu me sinto um privilegiado por conseguir, de alguma forma, ouvir ao Senhor em meio ao caos, em meio a tudo o que está acontecendo. E a gente olha ao nosso redor e vê que não está nada de errado, talvez, com a nossa nação, como está errado hoje lá em Israel. Mas o caos dos nossos irmãos também é o nosso caos. A dor dos nossos irmãos também precisa ser a nossa dor. Você crê assim? Que isso não seja uma fala hipócrita, sem fundamento, que seja uma verdade dentro do nosso espírito, que possamos orar por aquilo que incomoda o coração do Senhor, amém? Diz assim as Escrituras: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Se você puder, feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Pai, ó Papai, entramos em Tua presença, com o nosso coração exposto, para pedir ao Senhor orientação. Nos curvamos diante da Tua presença para Te pedir, Pai, edifique-nos, transforme-nos. De alguma forma, Senhor, nos dê visão de águia para sermos úteis para este tempo. Se possível, choque-nos aqui, transforme-nos de dentro para fora. Eu oro para que o Senhor cause nessa noite, faça nessa noite cirurgias no nosso caráter, no nosso espírito, coisas que vão de fato nunca mais ser as mesmas. Eu tenho certeza que a Tua palavra é como um bisturi mais cortante, ó Deus querido, do que ele. Tem um poder de dividir alma e espírito, junta e medula. E eu tenho certeza que a Tua palavra irá causar efeitos estrondosos aqui. Pai, nos dê uma nova ótica de nós mesmos, uma ótica a partir do que Jesus fez, uma ótica a partir do Calvário, porque nós somos o que o Senhor diz que somos, nós temos o que o Senhor diz que nós temos, e nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor diz que podemos fazer. Assim nós damos liberdade ao Espírito Santo para comunicar e falar tudo aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, aleluia. Gente, como é prazeroso estarmos com ouvidos atentos à voz do Senhor, para não perdermos o time de Deus, não ficarmos fora daquilo que Deus está envolvido. Uma das minhas preocupações como pastor é isso, que a nossa igreja, o nosso povo, a minha vida, a minha família esteja envolvido com aquilo que Deus está envolvido, chorando por aquilo que Deus está chorando. E ultimamente eu tenho dito isso, que é para causar em nós uma necessidade disso, para fazer com que nós nos posicionemos de acordo com esse DNA, com essa realidade, essa preocupação do Senhor. E se você está aqui, eu tenho convicção que você saiu da sua casa num domingo à noite para ouvir as coisas do Senhor e ser direcionado por Ele, amém? Nós somos seres espirituais passando uma experiência terrena. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Eu tenho convicção que Deus está despertando a igreja para um posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento da última grande colheita. Um posicionamento que alcançará essa última grande colheita de almas, que será feita por homens e mulheres de Deus posicionados em suas vidas simples e diárias. Porém, esse título, ele ecoa dentro de nós, porque ele revela o que cremos. E eu digo esse título, o título da mensagem. Essa pergunta, ela precisa ser bem respondida por nós.
a partir da ótica do que Jesus fez. Então essa pergunta, como você se vê, ela poderia ser feita para todas as áreas da nossa vida. Como você se vê como cristão? Como você se vê como filho de Deus? Como você se vê diante da sua vida financeira? Como você se vê como profissional? Como você se vê em meio à comunidade e à sociedade? Vocês estão aqui? Essa pergunta, ela pode ser respondida. Porém, eu gostaria de, antes que você responda essa pergunta, passar para a igreja, primeiramente, esse contexto do livro de Números. Aqui nós estamos vendo Moisés, o grande líder libertador de Israel, levantado por Deus, consagrado pelo Senhor, para ser um representante do povo, um representante de Deus diante do povo e um representante do povo diante de Deus. Estão entendendo isso? Por vezes Moisés foi um representante muito sério, onde até a opinião de Deus foi mudada por causa de ser um bom representante. Eu digo isso de uma forma muito ousada. E esse Moisés um dia pegou representantes das tribos, porque estavam caminhando há mais de 20 anos no deserto, e de repente eles estavam próximos da terra prometida. E ele levanta 10 espias, representantes de algumas tribos. Dentre eles tinha 2 representantes em específico, Josué e Caleb. E para quem conhece bem essa passagem, vai saber que Josué e Caleb, mesmo tendo a mesma ótica, mesmo tendo a mesma experiência, teve uma visão diferente dos outros 8. A Bíblia diz que por 40 dias esses espias ficaram analisando a terra de Canaã. Eles ficaram observando aquela terra. Após esses 40 dias eles voltam com um relatório a ser passado para Moisés e também diante do povo. Quando esses espias começaram a falar, o povo começaram a temer. Eles diziam: eu acho que a gente caminhou e nós vamos morrer na praia, porque o povo é muito numeroso, eles são muito grandes, são homens de grande estatura, eles são descendentes dos gigantes. Suas espadas são enormes, suas cidades são fortificadas, suas armas de guerra são muito melhores. Nós não temos chance contra eles. Moisés, tu nos trouxe para morrer na beira da praia. E de repente todo o povo começou a rasgar suas vestes de medo, e começaram a murmurar contra o Senhor, dizendo que Deus os havia trago para morrer no Egito, no deserto. Havia retirado eles do Egito para morrer no deserto. E de repente Josué e Caleb se posicionam e também fala à comunidade de Israel diante de Moisés. Eles também rasgam suas vestes, só que agora o rasgar das vestes é em discordância ao posicionamento dos demais. E Josué e Caleb diz: olha, verdadeiramente o que eles estão dizendo é verdade. O povo é muito numeroso, eles são maiores do que nós, eles têm mais armas do que nós, mas nós temos uma coisa que eles não têm: nós temos o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E o posicionamento de Josué e Caleb agrada tanto ao coração de Deus, que Deus chega a fazer um comunicado perpétuo. Preste atenção nisso. Deus diz que a contagem até aquela data, todo aquele povo que havia murmurado, não só morreria no deserto, como não entra, ou vice-versa, né? Não só não veria Israel, Canaã, como também não voltaria, morreria ali. Foi uma palavra muito dura do Senhor para aquele povo, porque se posicionou de acordo ou contrário à vontade de Deus. Aquele povo murmurou à medida que trouxe ao coração do Senhor um posicionamento, uma decisão muito severa sobre eles, ao nível que Deus disse: exceto Josué e Caleb. O que eu aprendo nesse início de mensagem, nessa introdução, é que a ótica correta sobre nós mesmos não é baseada ou pautada em nossa performance, ou no nosso recurso, ou na quantidade de bens e de coisas que possuímos. O ser bem sucedido ou ser aprovado por Deus não está relacionado com isso, e sim o quanto nós confiamos que Deus pode fazer através da nossa vida. Vocês estão aqui?
Esses homens, a única coisa que eu consigo encontrar respaldo para a decisão deles de insistir em entrar em Canaã é saber que Deus estava com eles. Porque aparentemente os 8 espias estavam certos, eles eram em menor número, eles não tinham nem chance de um combate direto contra aqueles descendentes de Anaquins. Mas mesmo assim Josué e Caleb insistem em dizer que nós vamos tomar aquela terra, porque Deus estava certo, ela é uma terra que manda leite e mel, Deus não mente, a terra é boa, os cachos de uvas lá são gigantes, a terra é muito produtiva, e nós vamos avançar porque somos o povo de Deus. E isso agradou muito ao coração do Senhor, porque independente da dificuldade, se nós confiamos em Deus e continuamos crendo em Deus, o Senhor vai dar a providência necessária que a gente precisa. Por isso eu vejo que muitos de nós estamos diante de alguns gigantes que aparentemente vai nos matar, e Deus só está dizendo: confia, somente creia que a providência virá. Por isso eu gosto de dizer que se Deus deu a visão, Ele dá a provisão. Se Deus deu a missão, Ele vai com você. Se Deus disse, só creia no que Deus disse, porque Deus não mente, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos dito. Você crê nisso? Pois bem, e em cima desse entendimento a respeito de como nós nos vemos, essa pergunta que eu quero fazer para vocês é: como você se vê diante dele? Hoje é uma noite especial, é noite de ceia, é ou não é? E para entrarmos no conteúdo que Deus de fato quer aplicar no nosso coração, é preciso que você exponha, ou talvez traga à tona, coisas que tem aí dentro de você que definem sua fé, para que a cirurgia seja feita com eficácia. Deus preparou um banquete para você se assentar hoje. Você crê nisso? A comunhão dos santos. Ao sentar nessa mesa, como você se vê? Se imagine sentando à mesa com o Senhor agora. Como você se vê? Como você se enxerga se assentando à mesa do Senhor? Eu ouso dizer que a revelação de quem é Jesus é o segredo do poder. É o segredo de sermos úteis para o reino. Descobrir, ou seja, ter revelação de quem é o Cordeiro de Deus, de quem é o Messias, de quem é Jesus, automaticamente revela a nossa identidade e nos dá autoridade suficiente para cumprir tudo aquilo que o Senhor pediu, pelo poder da graça dele e da sua misericórdia. Então eu ouso dizer que essa pergunta, de cara, ela revela a nossa identidade, ou a crise da identidade. Você está aqui? Então a crise de identidade talvez seja o principal problema da igreja contemporânea. Por isso que ultimamente Deus tem falado tanto sobre isso. E não é a primeira vez que eu subo aqui nesse púlpito para falar de identidade. Nós fizemos conferências sobre isso. Mas ainda Deus está insistindo em falar, porque o povo não sabe quem é o Senhor, não sabe o que eles são no Senhor. E este é um problema grave. Você pode olhar para esse irmão e perguntar para ele assim: e sua identidade? A revelação de quem Jesus é a plataforma principal para sermos, fazermos e termos tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele quer. Agora essa semana no Café de Homens eu cheguei. Quem estava aqui no Café de Homens? Papo de macho, cadê os machos? E eu cheguei a dizer assim para os meninos, eles vão lembrar: Deus requer que você seja um representante dele na terra, um homem cheio de hombridade, de caráter, honesto, um remédio para a sociedade. O homem de Deus, irmão, o homem verdadeiramente de Deus, ele é um remédio para todo problema na sociedade. Só que o oposto também é uma verdade.
O homem sem Deus, ele é o veneno. Nós estamos diante de números, de porcentagens altíssimas no crime, onde a maior porcentagem são de homens. No crime, nos abusos, que também é crime, né? A violência doméstica, abandono de família. Então nós temos o homem, eu digo homem agora, não o homem no geral, incluindo a mulher, eu digo o homem, o ser masculino. Ou ele é o remédio, ou ele é o veneno, ele é o problema. Ou ele é a solução, ou ele é a tragédia. Vocês estão aqui? Só que tudo isso que Deus requer do homem precisa sair, ou seja, nascer de uma plataforma chamada Jesus Cristo. E isso também, o mesmo raciocínio é para toda a igreja. Deus requer que sejamos santos, justos, posicionados, amigos de Deus, mas em cima de uma plataforma que já é uma realidade, chamada Jesus Cristo de Nazaré e o Calvário. Porque toda boa ação, todo posicionamento bom, pela força do homem, por mais que seja louvável, naturalmente falando, se não vir de um direcionamento do Espírito, de um novo nascimento, é provisório, tem data de validade. Vocês estão aqui? Ainda que seja bom, ainda que seja louvável, tem prazo para acabar. Por isso que nós estamos diante, às vezes, da igreja dando muito escândalo, e se a gente não cuidar, a gente fica escandalizado. O cara tinha 30 anos de crente e de repente dá aquele escândalo. Tum. Todos nós estamos sujeitos a cair, mas até o cair do crente é um cair crente. Não sei se vocês estão entendendo aqui. E parece que aquele cara de fato, meu Deus, nunca encontrou com uma essência divina. Por quê? Porque como diz a ideologia atual, né? Eu tenho características que se assemelham a algo, logo eu sou aquele algo. Então se a gente tem algumas características de crente, logo a gente é intitulado de crente. Mas isso não quer dizer que nós nascemos de novo, que encontramos com a realidade da revelação do que é Jesus Cristo de Nazaré. E essa revelação de quem é Jesus é a matéria-prima necessária para transformação, santificação, justificação e redenção. É a partir do que Jesus fez que agora nós vamos ter a nossa identidade revelada. Vocês estão entendendo isso aqui? Nós só vamos encontrar com a nossa verdadeira identidade em Jesus. E a partir de Jesus nós vamos trabalhar muito. A partir de Jesus nós vamos fazer muito. A partir daquilo que já somos em Jesus nós vamos desenvolver muito aquilo que já somos. Desenvolver aquilo que já somos. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 14. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma comparação, um homem citando umas frases de Otávio de Paz. Ele foi um escritor mexicano, muito famoso no seu país, e ele era um admirador da cultura brasileira, dos índios, a chegada dos portugueses. Esse homem foi autor de um livro chamado O Labirinto da Solidão. E nesse livro ele faz uma citagem, onde ele faz a comparação da falta de revelação que os índios tiveram na chegada dos portugueses, porque as caravelas ficaram acampadas, atracadas na beira-mar por vários dias antes deles descerem, e os índios não perceberam as caravelas. Isso não quer dizer que eles não viram, mas dentro da cultura intelectual que eles tinham, de entendimento de coisas, aquilo talvez seria inconcebível para a sua cognição. Não sei se você está conseguindo, ou eu estou conseguindo comunicar isso, mas eles estavam tão inseridos em uma cultura, que aquilo que era anormal, para eles talvez não era um perigo. Não sei o que é aquilo, passou despercebido.
a falta de uma teoria. Vai fazer sentido, acredite. E teoria no grego é enxergar uma possibilidade fora da nossa realidade. Isso é uma teoria. Estão entendendo? Homens que enxergaram algo, tiveram revelação de algo que fugiu à compreensão natural de tudo, inclusive da sua cultura, da sua caixa, da sua bolha, e conseguiram ter visão de coisas antes mesmo de acontecer. O que muitas vezes cega o povo e não deixa, trazendo agora para o nosso meio, né? O povo de Deus enxergar era estarmos envolvidos tanto com a cultura do mundo, a cultura do todo mundo faz, eu faço, que nós nos esquecemos, ou talvez nem chegamos a fazer essas saídas de fora da caixa para enxergar o todo de fora e termos uma boa visão daquilo. Vai fazer sentido, acredite. Aqueles índios, por não discernirem as caravelas, eles nem tiveram reação diante do que aconteceu, e vocês sabem muito bem. Fato é que este exemplo coloca muito em xeque como nós temos nos portado e posicionado diante da realidade eminente da volta do Senhor e do posicionamento da igreja de Cristo ante a volta do Senhor. Nós estamos tão inseridos com a caixa, com o sistema religioso, com o funcionamento natural, onde todo mundo faz, e assim que eu faço também, que talvez estamos permitindo passar desapercebido coisas fundamentais, e diga-se de passagem que talvez serão irreversíveis. E é por isso que tanto eu tenho dito, não podemos perder o time de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não podemos perder o time de Deus. Não podemos permitir passar despercebido as coisas do Senhor. Segunda carta de Paulo então aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 diz assim: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Você pode dizer isso? Pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo está citando a realidade dos judeus e falando do Pentateuco, da Torá, que quando Moisés que é o autor dos 5 primeiros livros, é lido, sobre os olhos deles existe um véu que não permite eles enxergarem nem a eles mesmos, nem o próprio Messias. E aí ele continua no verso de número 16: quando porém alguém se converte ao Senhor, você pode dizer isso? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, agora Paulo já está falando de nós, aqueles que já tiveram o véu retirado, aqueles que já entenderam quem é o Messias, quem é Jesus. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Pausa aqui. Paulo está dizendo que existe um véu até os dias de hoje. Paulo está dizendo que quando eles leem a Torá, até os dias de hoje, o véu está nos seus olhos. Esse véu só é retirado quando há conversão. Repita comigo: virada de chave. Repita com gosto: virada de chave. A conversão é uma virada de chave. E Paulo está dizendo: só é retirado esse véu quando acontece a virada de chave, a conversão, que só acontece em Cristo Jesus. Está escrito ali, sim ou não? Após então essa retirada do véu, que é a conversão, o apóstolo Paulo, por mais que ele diz que isso é extremamente importante, talvez a cereja do bolo, só que Paulo dá alguns comandos dizendo: agora, contemplando a imagem do Senhor,
somos transformados de glória em glória. Ou seja, são duas realidades. A primeira é o véu retirado. Repita comigo, o véu retirado. Ou seja, tirou os tampões dos olhos. Agora eles conseguem enxergar. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: agora você consegue enxergar. Só que o fato de enxergar não quer dizer que já está resolvido o problema. Porque agora que você tem visão, agora que você consegue ver, você precisa continuar enxergando corretamente. Porque eu não estou aqui hoje para dizer que você é cego. Deus não me mandou para isso. Deus só me enviou para dizer para nós mesmos que talvez a gente está olhando pela ótica errada. E eis aí, talvez o problema ou a solução de muitas coisas. Porque não basta apenas apontar o problema, a gente tem que vir com a solução. É ou não é? Então Paulo está dizendo: agora que vocês enxergam, agora que o véu foi retirado, contemplem a imagem do Senhor, e vocês serão transformados de glória em glória. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você se transforma na imagem daquilo que você adora. Levíticos conta que o povo estava se transformando à imagem de seus ídolos, das estátuas que eles veneravam. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não pegam. Por isso Deus é muito severo quanto à questão da idolatria a essas coisas, porque nós nos parecemos com aquilo que adoramos. E quando nós contemplamos a imagem do Senhor, nós também nos transformamos aquilo que Ele é. E isso é poderoso demais. E à medida que eu continuo, que eu progrido em contemplá-lo, em adorá-lo, em admirá-lo, em examiná-lo, eu vou me transformando naquilo que Ele é. Por isso que muitos, em meio ao processo, eles travam, porque eles param de olhar para Deus e começam a olhar para si mesmo. E eu bato muito na tecla aqui. Desculpe se você é coach, eu não tenho nada contra. Mas tem o seu lugar, e o Evangelho não pode ser substituído por uma autoajuda. O Evangelho é uma ajuda do alto. O coach é bom no lugar dele, porque o coach diz o quê? Você é bom, você pode treinar, você pode fazer, tu é o cara, tu é o centro, tu pode, você vai fazer. Só que isso não é o Evangelho. O Evangelho, tu não é o centro. No Evangelho o centro é Ele, é Jesus Cristo. Agora, a partir da plataforma de que eu sei quem eu sou em Jesus, sei o que eu tenho depois do Calvário, depois da herança de Jesus Cristo nas regiões celestiais, aí é válido talvez um coach. Mas uma coisa não pode substituir a outra. Ou seja, os coaches, palavras de ânimo, não podem substituir a realidade do que somos em Jesus, porque é dali que sai a nossa verdadeira identidade. E a partir do momento que temos compreensão do que somos no Senhor, tudo aquilo que fazemos é progressivo, é crescente, é permanente, não tem prazo de validade. Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje, que talvez tenha lutado muito com a sua força de dizer não ao pecado, dizer para com isso, não quero. A sua atitude é louvável, só que se você não tiver antes dessa atitude uma revelação de quem é Jesus, daqui a pouco você vai voltar como um cachorro comer a mesma bolota, a mesma situação de antes. Desculpa dizer isso. Eu não quero que você volte a fazer as mesmas coisas, mas eu quero passar o caminho das pedras para isso nunca mais acontecer na sua vida. Por isso a necessidade de levantarmos um edifício sobre a rocha inabalável e não um castelo sobre a areia. Estão aqui? Então Paulo diz duas realidades. A primeira, tira o véu. A segunda, continue olhando para Ele. À medida que você o contempla, que você olha, que você o examina, que você o persiste, que você insiste, você vai se transformando de glória em glória. Você sempre vai ser transformado naquilo que você contempla. Anote isso. E a pergunta é: o que você tem contemplado? E o que é contemplar, pastor? Olhar, meditar, admirar,
Vou ser mais ousado, adorar. Mateus 16, verso 3, se você puder, abra sua Bíblia lá. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Uma pergunta de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: o que os outros dizem que eu sou? Por aí. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é os profetas, um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: e vocês? Quem dizes que eu sou? Olha para o irmão do lado e diga assim: e você? Quem dizes que ele é? O que dizes que ele é? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Desse contexto saiu a ideia de que São Pedro tem a chave do céu. É bem possível que você já deve ter visto, por causa da cultura brasileira, aquelas tirinhas onde São Pedro é um velhão do cabelo branco, com a chave do céu, ele abre o portão para quem ele quer. Quem já viu? Foi desse contexto essa compreensão de que São Pedro abre as comportas do céu para chuva, aquela coisa bem nada a ver, bem antibíblica. Jesus estava questionando os discípulos para levá-los a uma mentalidade, que talvez seja a mentalidade que Ele quer nos levar nessa noite, de ter a revelação correta de quem Ele é. Jesus pergunta para eles, e eles começam a dar respaldos bíblicos. E aqui eu abro um parênteses: quantos de nós estamos dando respaldos bíblicos pela incredulidade que a gente insiste em carregar, por não ter a revelação de fato de quem é Jesus? E eles começaram a dizer: Elias, Jeremias, João Batista, profeta. Tudo isso tinha respaldo bíblico. Eram boas respostas. Sim ou não? De repente, irmão, Pedrão: ah, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quem entende um pouquinho de Torá vai ter a noção do que é essa resposta de Pedro. É aquilo que eles esperavam a vida inteira, de inúmeras gerações. Era a solução para o problema de Israel. E Jesus como que olha para Pedro e fala: ah, Pedro, isso não saiu de você não, cara. Isso não pode ter saído de você. Não foi carne nem sangue que te revelou isso não. Isso foi o Pai, o Senhor dos exércitos, que te revelou isso. E tem mais, Pedro, tu és a pedra. Jesus estava dizendo: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos céus não prevalecerão contra ela. Escute. E muitos acham que Deus estava dando a chave para Pedro. Não. Jesus estava dando a chave para a igreja que tem essa revelação. As chaves dos céus estão para aqueles que sabem quem é Jesus. Porque na revelação de quem é Jesus tem a revelação de quem é você. Porque automaticamente Jesus disse assim: tu és Pedro, identidade. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou seja, a autoridade, a ousadia, a função dela, a utilidade dela é saquear o inferno. Essa igreja aqui não pede licença para o mundo. Essa igreja aqui não pede licença para o diabo. Essa igreja aqui não é omissa. Essa igreja está preocupada com o que Deus se preocupa, irmão. A igreja que tem revelação de quem é Jesus, a autoridade de Jesus, ela sabe muito bem qual é a autoridade que ela tem.
Qual é o poder que está emanado através dela? Qual é a sua utilidade? Isso choca a gente, porque ou nós estamos fora do eixo disso aqui, ou então, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, não sei nem distinguir. Então o Senhor, eu sinto o Senhor nos devolvendo ao eixo, com muito custo. Você deixa Deus te devolver ao eixo nessa noite? 2 pessoas, graças a Deus, está bom. Essa revelação de quem é Jesus é a cereja da palavra dessa noite. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha? A revelação, a virada de chave, a teoria, que é ver antes de tudo. É uma visão se tornando agora uma prática palpável através de nós. Esses dias atrás eu, ouvindo uma mensagem de Luciano Subirá, e gosto muito das mensagens do pastor Luciano, e ele contando que um irmão que congregava na igreja dele viera da África, e esse cara estava mostrando ali o processo de doma de elefantes lá, porque lá os elefantes, em algumas cidades, eles são instrumentos de locomoção, igual o cavalo aqui. E assim, de repente o cara para o elefante, desce e amarra ele num poste, numa cerca, com uma corda bem fina. E aí assim ele pergunta: cara, mas esse bicho fica preso a uma corda tão fina dessa? E aí o cara vai explicar. É que ele é domado desde de filhotinho. Nas primeiras semanas ele quer arrancar a corda, ele quer quebrar as correntes, mas ele não consegue. E aí chega um dia que ele desiste, porque ele não tinha força, mas hoje ele cresceu, ele tem, mas ele acha que não tem, então ele desistiu. E trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós temos crenças que nos limitam, problemas que aconteceram, que nos frustraram, que hoje nos limitam a sermos livres e cumprir o que Deus mandou, sermos o que Deus quer que a gente seja, faça o que Deus quer que a gente faça, tenha o que Deus quer que a gente tenha. E por conta dessas amarras, dessas correntes que nos limitam, nós não estamos desenvolvendo aquilo que Deus quer que a gente desenvolva. Isso é muito, muito sério e ao mesmo tempo muito triste. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora, porque a religião por muito tempo cauterizou a igreja, e tem cauterizado. A religião talvez seja a pior tragédia da igreja. Ela matou os frutos, ela matou o amor, ela neutralizou os dons. Na verdade, ela vendeu os dons. A religião cegou o povo. Eu falo nos discipulados que é mais difícil convencer o povo da graça de Deus e excluir a religião do que expulsar um demônio. Porque a religião, ela cai por terra no dia que você conhece Jesus de fato. Você está aqui? O dia que nós temos essa virada de chave, o dia que você fala assim: uau, é isso. E a partir desse uau, desse eureka, você se encontra. Nós nos encontramos. E aí tudo acontece. Provérbios 27, verso 19 diz assim: assim como a água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim, ó, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uau!
O Tiago está escrevendo aqui a continuação do ensino de Paulo. O Paulo disse: tirar o véu é a primeira coisa, talvez a mais importante, talvez a salvação. Mas continuar observando, analisando, vocês continuar contemplando, vai transformar vocês naquilo que vocês contemplam e admiram. E talvez você deveria perguntar: como assim contemplar, Senhor? Como assim contemplar o Senhor? E aqui o Tiago responde: ouvindo a palavra e aplicando aquilo que a gente escuta, examinando a lei perfeita. O Tiago não está falando da lei mosaica, Tiago está falando das escrituras, agora tanto velho testamentária quanto neotestamentária. O Tiago está dizendo: vocês precisam ser praticantes da palavra, porque é na palavra que vocês conseguem discernir quem é Deus, porque é na palavra que vocês conseguem observar a Deus, contemplar Jesus, porque é observando as escrituras que vocês vão ser transformados de glória em glória, olhando para Ele como o autor e consumador da nossa fé. E onde eu encontro Jesus decifrado, revelado? Nas escrituras, irmãos. Você está aqui? Então a ótica correta de você mesmo é encontrada onde? Na palavra. A ótica correta do que você precisa fazer, você vai encontrar onde? Na palavra. A ótica correta de quem é Deus, você vai encontrar onde? Na palavra. Quem é você? Ou como você se vê? Como você se vê agora, depois disso tudo, diante da mesa do Senhor? Imagine mais uma vez que você está se assentando à mesa do Senhor. Como você se vê? Eu volto nessa pergunta, nessa reflexão, porque eu preciso passar alguns lugares de segurança para você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que nunca experimentou a morte, isso não era uma realidade de Deus. Ele experimentou ela por amor a nós. A morte para Deus era uma tolice, não era uma realidade. Mas Deus escolheu acessar um lugar de fim por amor a gente, por amor a nós, e nos colocar em um lugar de segurança. Olha aqui para mim, por favor. Pastor, que lugar é esse de segurança? Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: pastor, quando o senhor perguntou aí como eu me vejo, cara, eu me vejo como uma pessoa suja. Deus está irado comigo. Eu nem tenho coragem de me assentar à mesa. Eu nem tenho, vontade mais de orar, porque é tantas coisas me envolvendo, pessoas que me influenciam, pecados que me enredaram. E hoje, de verdade, eu me vejo como alguém perdido. E essa ótica que Deus quer mudar nessa noite, porque existem realidades já permanentes na cruz do Calvário, que Deus nos deu, e que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos acessar, que nós precisamos tomar de fato para nós como uma realidade, como filhos de Deus. E esses lugares de segurança, irmãos, são revelados à medida que nós nos entregamos, à medida que nós o conhecemos. Porque talvez você está aqui agora e está dizendo: Deus não me perdoa coisa nenhuma. E eu quero dizer para você que Jesus pagou um alto preço para dizer essa palavra para você: tu é perdoado sim. Talvez você tenha como definição da sua identidade o seu histórico pregresso, o que você fez ou o que deixou de fazer, os pecados que aconteceram. Mas se você permitir, nessa noite Deus quer revelar sua verdadeira identidade sobre aquilo que Ele fez por você. Deus quer revelar a sua verdadeira identidade, e essa identidade é revelada em sua natureza, em sua obra perfeita e consumada. Você pode dizer isso: eu fui perdoado pelo meu Senhor. Vamos colocar de pé? Quem não pegou sua ceia, levanta a mão assim: pastor, eu não peguei minha ceia. Fica com a mão levantada, por favor.
Os irmãos vão levar até você. Você pode repetir isso comigo? A minha identidade. Mais forte, diga: a minha identidade não tem a ver com a minha história, com aquilo que eu era antes da minha conversão. A minha identidade foi definida por Jesus, pela obra da cruz. Sabe, isso é muito importante estar bem definido. Porque talvez você pense que ao sentar nessa mesa, você vai implorar pelo perdão do seu Senhor, em dizer para Ele assim: Pai, eu prometo não fazer mais, me perdoe. Eu prometo não fazer isso e aquilo mais, me perdoe. E deixa eu te dizer uma coisa: ainda que seja louvável a sua atitude de prometer algo para receber o perdão, isso não é uma verdade bíblica. O perdão é uma plataforma verdadeira, é uma plataforma de partida e não de chegada. Vocês estão entendendo isso aqui? Ou seja, nós vamos fazer não para ser perdoado, nós vamos fazer porque já fomos perdoados. O Senhor já te perdoou. Esse é um lugar de segurança. Eu sinto pessoas aqui muito feridas pela religião e não se sentem perdoados, feridos por líderes e não se sentem perdoados. Às vezes não conseguem nem se perdoar por causa de suas situações que aconteceram. E Deus está querendo te levar a esse lugar de ser perdoado por Ele e por você mesmo, para que você desenvolva. Outro lugar de segurança é o lugar de justificação. Deus nos justificou, Jesus te justificou. A palavra de Deus diz que o justo pode até cair, mas ele não ficará prostrado. Ou seja, o lugar do justo não é no chão, o lugar do justo é de pé. E o dia da queda, você não vai encontrar um Deus te apontando, te condenando. Você vai encontrar um Deus te dando a mão para você levantar e dizendo: você é muito melhor do que isso. Então declara assim: eu sou perdoado e eu sou justificado. Jesus me justifica. Escute, um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor e só terá uma justificativa para você entrar. E não será: mas Senhor, eu cantei em Teu nome, eu toquei guitarra em Teu nome, eu preguei em Teu nome, eu expulsei demônio em Teu nome. Ele vai dizer: não, isso aí não justifica. É bem possível que eu nem me lembre de você, mas a justificativa que será aceita é: eu recebi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a única justificativa que será aceita. A partir desse entendimento, agora nós vamos crescer. A partir dessa realidade nós vamos desenvolver. A partir desse entendimento é que você vai definir quem você é. É a partir dessa compreensão bíblica e segura é que nós vamos correr como nunca, que nós vamos frutificar como nunca. A palavra de Deus diz que o Senhor te santificou. Santificação é separação. Deus te separou para Ele. E a partir da santificação de Cristo, aí é onde Ele vai desenvolver a santificação progressiva. Ou seja, de glória em glória, mais nos transformaremos à imagem dEle, mais nos pareceremos com Ele. Então o lugar de segurança é o perdão, a justificação e também a santificação. Deus me separou para Ele. Olhe para o irmão aí e diga para ele assim: tu foi separado para Ele. Você é dele. Ele não abre mão de você. Não abra mão desse lugar de segurança, querido. Todos pegaram sua ceia? Todos estão com a sua ceia aí? Não abra mão desse lugar de segurança. E a redenção, a Bíblia diz que aquele que nunca experimentou o pecado, nunca, é inconcebível a ideia de Jesus ter pecado, se fez pecado
na cruz do Calvário, se fez maldito, para que hoje nós sejamos limpos, santos, puros. Então Deus Pai, quando olha para você hoje, Ele não vê você, Lileia, Ele não vê você, Marcelo, Ele não vê você, Márcia. Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos vestidos com vestes do Cordeiro de Deus, ou seja, Deus está em paz conosco. Mas pastor, isso não dá liberdade para o povo sair fazendo tudo errado, agora que nós já somos perdoados, já somos santos, já somos justificados, redimidos? Aquele que nasceu de novo, que teve a revelação do Senhor, diz a mesma frase de Pedro, que é: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A salvação, para fechar com chave de ouro, as pessoas às vezes me perguntam, falam: pastor, eu tenho medo de perder a minha salvação. E eu digo: se é você quem comprou, é bem possível que você perca mesmo. Se é você quem conquistou, talvez é bem possível que você perca mesmo. Agora, se foi Jesus que conquistou, meu irmão, ninguém pode arrancar isso de você. O lugar onde você está no Senhor, se foi conquistado por Ele, ninguém pode vos arrebatar das minhas mãos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que isso é um embate teológico gigantesco, mas acredite, aqueles que são salvos praticam obras de justiça. Aqueles que têm isso como uma realidade vão muito mais longe, são muito mais felizes, estão diante da presença de Deus não porque querem um dia ser salvos, estão na presença de Deus porque sabem que foram salvos e vão viver uma vida digna daquilo que Jesus fez. Ei, eu nunca vi um crente maduro que entendeu quem é em Jesus e vive enredado em meio ao pecado. O pecado não é mais uma realidade para crente maduro que sabe quem é. Agora chegou a hora da igreja crescer e amadurecer. Tu não tem que estar na presença de Deus por medo de ir para o inferno. Tu tem que estar na presença de Deus porque ama o seu Senhor, por tudo que Ele fez por você. Eu estou cansado de gente vazia, com boa teoria, infundada, que não tem respaldo bíblico, que vive dando justificativa de manter uma vida errada. Deixa eu dizer uma coisa para você: se converta, porque os dias são maus e nós não temos muito tempo. Nós não temos tempo para ficar perdendo com coisas vazias, mundanas, com pecados. Ei, acorda, Igreja Santa do Senhor. O lugar que Jesus te colocou foi muito caro para conquistar, para nós jogarmos fora e tornar isso vão. Valorize o sangue de Jesus, valorize o corpo moído de Jesus naquela cruz. Não desmereça o que o Senhor tem feito. A ótica que Deus está te dando hoje é uma ótica madura para realizar as funções que Ele pediu. Essa é a ótica correta de um verdadeiro filho de Deus. Os lugares de segurança o Senhor não vai retirar, mas se comporte de acordo com aquilo que você já é. Se você é santo, pratique obras de santidade. Se você é justo, pratique obras de justiça. Se você é perdoado, pratique obras de perdão. Se você foi salvo, pratique obras de salvação. É isso que Deus quer que você faça. Que a partir de hoje, isso não seja um lugar de chegada, mas um lugar de partida. Eu já sou tudo isso, pastor. Eu já sou isso mesmo. Então eu vou viver para a glória do meu Senhor. Eu vou fazer tudo o que Ele me pediu, porque eu já sou filho dEle. Eu já fui perdoado. Eu fui aceito por Ele. Eu estou em paz com o meu Senhor. E mais uma vez eu te pergunto agora que a mesa está posta: como você se vê assentado à mesa? Olha como há liberdade no lugar de aceitação. Agora você não se assenta na mesa com medo do seu pai. Agora você se assenta na mesa para ter uma boa conversa com Ele. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, verso 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho tão incríveis as escrituras que elas são mais atuais do que o jornal de depois de amanhã. Porque Paulo escreveu agora, pois, foi uma realidade para eles. John Wesley, há dois séculos atrás, escreveu agora, pois,
Ele leu, agora pois, nenhuma condenação há. Hoje nós estamos lendo, agora pois, nenhuma condenação há. Daqui a 10 anos, quando nós formos ler as Escrituras, vai estar escrito: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma realidade contínua, é uma promessa válida e aceita, permanente pelo Senhor. Só precisamos caminhar de acordo com aquilo que Ele já disse. Tome posse nessa noite do seu perdão. Tome posse nessa noite da santificação. Tome posse da sua posição em Jesus Cristo. E a partir dessa revelação, comece a frutificar. A partir dessa revelação, comece a desenvolver, crescer. A partir dessa revelação de quem você é, comece a fazer tudo aquilo que Ele pediu. Jesus está aliviando muitas pessoas aqui, eu sinto. O Senhor está jogando por terra muito espírito de religiosidade aqui. O Senhor está trazendo um novo tempo, um tempo fresco para algumas pessoas aqui. Um tempo de crescer e ser muito útil para o reino de Deus. Neste momento eu quero te dar a liberdade de começar a orar e pedir ao Senhor que intensifique ainda mais essa revelação. Adore a Ele. Doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido me encontrou e agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou e agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou e a morte venceste, o véu no rompeste e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamando agora, pois ressuscitaste em vida estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, pra cima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, te adoramos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque jamais conseguiríamos fazer e ser pela força do nosso braço. Obrigado pela justificação, o perdão. Obrigado pela santificação, a salvação. Obrigado por nos redimir de todo o pecado, nos limpar de toda a culpa. Nessa noite eu declaro o espírito de paz sobre todos os lares que aqui estão, o refrigério na alma. Eu arranco agora no nome de Jesus todo o fardo pesado da religião que muitos aqui têm carregado, e que essa liberdade da graça de Deus inunde o nosso espírito e que cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pai,
esse lugar de segurança que o Senhor nos colocou, nós queremos florescer, desenvolver. E à medida desse crescimento, ó Deus querido, as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a igreja de Cristo. Se você puder, meu querido, levante o pão. Esse é o símbolo do corpo de Cristo, o corpo do nosso papai. Diga assim: esse é o corpo do meu papai. Foi moído no meu lugar. Diga isso: esse corpo é o corpo do meu pai. Foi moído no meu lugar. Foi maldito no meu lugar. Enfermo no meu lugar. Para que hoje eu tenha saúde. Para que eu seja uma bênção. Para que hoje eu cumpra o teu propósito. Levante o sangue. Diga: este é o sangue do meu papai. Este é o sangue do meu pai, vertido na cruz. Este sangue me garante a vida eterna. Este sangue é o símbolo do pacto, da aliança entre Deus Pai e seu Filho. E através de Jesus nós fomos inseridos nessa aliança. Diga: este sangue, diga: este sangue me garantiu a salvação, o perdão, a redenção, a justificação. Jesus me garantiu isso. O apóstolo Paulo escreve assim aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, irmãos, nós como igreja estamos em comunhão nessa noite, fazendo menção do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo está dizendo tudo isso: vocês são perdoados, vocês são amados, vocês são libertos. Sinta as correntes se quebrando, como daquele elefante que eu disse aqui. As amarras quebrando, as crenças limitantes. Permita essa compreensão de graça inundar você, essa liberdade em Cristo Jesus se tornar um prazer a presença dEle. Permita essas coisas inundar sua casa. Diga assim: eu recebo a salvação que vem de presente, como diz a carta aos Efésios. Diga: eu recebo a justificação, não há culpa sobre mim, eu me entreguei por completo. Sendo assim, com esse entendimento, faça a sua oração pessoal agora. Agradeça ao Senhor, em seguida estaremos comendo e bebendo. Espírito Santo, nosso lugar é a mesa. Nós estamos à mesa com o Senhor. Aproveite esse momento de deleite e fale com o seu Pai. Se tem coisas que você precisa confessar, confesse. Se tem pessoas que você precisa consertar, conserte. Se tem situações que você precisa, irmão, urgentemente agir, haja. Mas lembre-se, o seu lugar de segurança está garantido. Cresça, floresça,
a partir dessas realidades em Cristo Jesus e se olhe pela ótica correta de um filho amado de Deus, aceito pelo Senhor, redimido, salvo, santo, perdoado. Esse é o nosso lugar de segurança. Jesus conquistou tudo isso. Jesus conquistou. Obrigado, Senhor. Comamos e bebamos para a glória de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Aleluia. Pode se assentar, por favor. Quero convidar aqui já alguns papais para estarem vindo. A Juliana, o Luciano estarão apresentando a Ana Júlia. O Tiago Nunes e a Elisandra estarão apresentando a Maria Emanuele. A Priscila está aqui, junto com o Ciro. Não? Fica para um outro domingo, então. Enquanto esses casais estão vindo com seus bebês a serem apresentados, eu quero só enfatizar alguns comunicados. Primeiro deles, preste atenção aqui em mim agora. Primeiro comunicado: nosso bazar, sexta e sábado, agora, dia 13 e 14, vai começar 8 horas da manhã da sexta-feira e vai se encerrar às 20 horas. Então é das 8 da manhã às 8 da noite, amém? No sábado a mesma coisa, das 8 da manhã às 20 horas da noite, fechou? Preste atenção aqui. Essa é a última semana para a coleta das roupas. Irmãos, você já fez a vistoria lá no seu guarda-roupa? Suelene e Thales, Suelene vai apresentar o Thales Gabriel, também está aqui? Pode vir aqui. É Suelene mesmo? Ou é Suelen? Tá certo então. Pode vir aqui. Vocês podem aguardar ali, a gente já vai fazer apresentações. Presta atenção. Então, duas formas você pode abençoar. Primeira, realizando a coleta lá no seu guarda-roupa, tênis, calçados, do modo geral, roupa de um modo geral, masculina, feminina, de criança. O pessoal acha que bazar é só roupa de mulher, mas não é não, irmão. Tem muita roupa masculina lá e boa mesmo, de verdade, beleza? A segunda forma é vindo comprar e convidando pessoas para virem comprar também. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que nós vamos arrecadar pelo menos o valor do forro do novo prédio. Você crê nisso? Irmão, e é caro, mas eu creio que vai dar certo. Amém? Então tá. Segundo aviso é a nossa conferência Curados para Curar. Esse seminário tem o fim da edificação da igreja e treinamento. Então a edificação em que sentido? Nos movendo em curas interior e milagre. Então é muito poderoso. Pastor Deuseni, gente, coloca aqui por favor aqui a imagem do Curados para Curar. Estão dormindo aí no fundo, né? Então a conferência ela tem esse título de trazer um mover de Deus para esse tempo. Nós estamos nos deparando com muitas pessoas feridas, sabe? Emocionalmente falando, feridos pela religião, pelos familiares, coisas que aconteceram na infância,
e nós precisamos nos mover de alguma forma. Então o pastor Deuseni e eu tivemos a ideia de fazermos esse seminário agora, e ele disse assim: Tiagão, vai ser um presente nosso, da Clínica da Alma, para a igreja. Então todo o recurso arrecadado do seminário será direcionado também para a reforma. Então foi um presente dele e a gente está muito feliz com isso, unir o útil ao agradável. Então se você ainda não fez sua inscrição, corra, porque as inscrições do primeiro lote já estão se encerrando. Então é só até dia 11 agora, R$120, divide até em 3 no cartão. A partir do dia 11, até o primeiro dia da conferência, será R$150. Amém, queridos? Quem já fez sua inscrição aí, dá um glória a Deus aí. Então corre se você que não fez, porque talvez você não tenha ainda noção. Quem veio no último Curados para Curar aqui, há mais ou menos 1 ano e meio atrás? Foi tremendo, tremendo de verdade. Então vale pela participação e pelo treinamento. Os servos da igreja precisam realizar suas inscrições, beleza? A gente precisa dessa capacitação para dar prosseguimento em eventos que estão por vir. Amém? Amém mesmo? Se coloque de pé. Quero convidar aqui essas famílias. Em Catiagão. Glória a Deus. Deus é bom demais. Tiago, Lisandra. Suelene. Como é o nome do bebê? O Thales. Thales Gabriel, né? Tá. Ana Júlia e Ana Lívia. Maria, vai apresentar as duas. Ah, tá. A Maria Gabriela. Maria Manuel. Ana Liana. Você pode estender suas mãos para cá? Nós vamos apresentar essas crianças ao Senhor, consagrá-las ao Senhor. Sabe, o salmista escreve assim, ó: pais, olha aqui para mim. Nós vamos adaptar, a partir das próximas apresentações, uma confissão dos pais, confessando suas responsabilidades de levar os filhos a Jesus. Às vezes nós não temos ideia, nem noção do poder que é, sabe, e a responsabilidade que é direcionar esses pequenininhos a Jesus. Essa precisa ser a nossa principal missão na terra: levar os nossos filhos a Jesus. E diante da igreja nós queremos apresentá-los. Diante do Senhor nós queremos apresentar essas crianças e consagrá-las ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos agora conectar nosso coração com o seu e apresentar essas famílias, apresentar essas crianças diante do altar do Senhor, diante da tua presença. E nós declaramos, Pai, essas famílias, Deus, usando da sabedoria do Senhor para treinar, ó Pai, os teus filhos, frutos dos teus sonhos, direcioná-los, ó Pai querido, a ti. Como o salmista diz que os filhos são como flechas no arco do guerreiro, e eu quero declarar, Senhor, sobre a vida deles, Paizinho, sabedoria o suficiente para levar essas flechinhas, acertar essas flechinhas no alvo. Nós declaramos agora essas crianças consagradas a ti. A Ana Lívia, nós declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, a Maria Gabriele, consagrada ao Senhor Jesus Cristo. A Ana Júlia, nós declaramos ela o instrumento do Senhor Jesus Cristo, consagrada ao Senhor Jesus Cristo. E também o Thales Gabriel agora, Senhor, nós declaramos ele consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Nós ofertamos os nossos filhos ao Senhor e os apresentamos ao Senhor. Eu declaro, Pai, que essas crianças serão cheias do Espírito Santo, crianças saudáveis, cheias de vida, que darão prazer aos seus pais, que cumprirão seus propósitos nessa terra. Nós declaramos, Senhor, em uma só voz como igreja, nós consagramos os nossos filhos e declaramos o sangue de Jesus sobre nossa casa, nossa família. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Aplauda Jesus. Só um minutinho, a gente já vai embora. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Como estão se sentindo muito abençoados por essa palavra hoje aqui. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado por ter nos colocado num lugar de tanta segurança. Nos ensina, Senhor, a crescer e desenvolver.
a olhar para Ti. Senhor, nos dê visão de águia. Não nos deixe perder o Seu time. Queremos estar envolvidos com aquilo que o Senhor está envolvido. Senhor, guarde-nos, Senhor, nos trânsitos, guarde-nos na ida e na volta do trabalho, guarde nossos filhos. Nos dê, Senhor, sabedoria para entrar e sair de qualquer situação. Eu peço ao Senhor agora, Deus, que esteja nos dando, Pai, saúde. Aqueles que estão aqui, Pai, cansados, sobrecarregados, aflitos, preocupados com alguma coisa, eu quero declarar agora a paz que excede o entendimento, a alegria no espírito, o refrigério de alma. Se tem alguém aqui, Pai, enfermo, uma enfermidade física, os médicos deram uma má notícia, eu quero declarar que essas mãos agora, que estão impostas sobre esses corpos, são as mãos do Senhor tocando esses corpos aqui, e a cura do Senhor Jesus Cristo acontecendo instantaneamente. Pai, leve-nos em segurança agora para casa, e nos dê, Pai, um restinho de domingo abençoado. Declaramos uma semana incrível, uma semana abençoada, de boas notícias, uma semana de portas abertas. Oramos assim, entregando ao Senhor mais um culto, entregamos nossa adoração, nosso louvor, nossas ofertas. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja mais linda de Itangará diz: amém. Estamos encerrados. Aplauda Jesus. O pessoal está vendendo cachorro quente aqui fora, hein? Vamos comprar.